Saudações do Crente Docente, está no ar a nossa primeira live abrindo a revista, uma live interativa, uma live para a gente aqui passar as primeiras impressões acerca das revistas que são utilizadas nas escolas dominicais que utilizam como currículo o material produzido pela CPAD. Então, essa live tem esse intuito. Você que está entrando aqui agora na live, eu peço para que você possa compartilhar. Pega aqui o convite, o link, envia nos seus grupos de WhatsApp, pessoal que gosta de estudar a palavra, para poder mais pessoas terem acesso. A gente sabe que esse horário é um pouco corrido, as pessoas às vezes estão voltando do culto ainda, mas é o horário que a gente ponderou para poder estar dando início a esse trabalho. Nós vamos ter aqui a participação de alguns amigos. Antes de nós começarmos efetivamente com a live, a gente vai dar alguns recadinhos aqui, passar algumas ideias sobre o Crente Docente e compartilhar com vocês a alegria de estar fazendo essa live, de poder estar agregando pessoas, poder estar disseminando a palavra de Deus, poder analisar um pouco desses materiais que são usados para poder a gente estudar a palavra. Tá? Então, você que está entrando aí, tá? Já entrou aqui o professor Leandro, que vai estar conosco. Entrou aqui o outro Instagram, que eu presumo ser o professor André William, que deve ter entrado por esse Instagram. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês possam aproveitar conosco, tá? Antes de nós começarmos, né, essa live aqui, a gente sempre deixa ela gravada e a gente disponibiliza lá no YouTube para as pessoas que não assistirem por aqui. Fica a oportunidade da gravação que está sendo feita e a gente consegue, de alguma forma, produzir e reproduzir esse conteúdo em outro lugar. Tá? Eu vou dar aqui, antes de a gente começar a efetivamente abrir a revista, que é essa a intenção, a gente abrir a revista, dar aqui alguns recadinhos. Né? O Crente Docente é esse canal que a gente chama de movimento de ensino bíblico na internet. E o Crente Docente, ele conta com a participação de algumas pessoas na produção daquilo que nós chamamos de CDcast, que é o podcast da sua lição bíblica. E você que ainda não ouviu o CDcast, toda quarta e toda sexta nós temos o CDcast lá no YouTube, youtube.com/crentedocente. Esse conteúdo do CDcast, na quarta-feira, às 18 horas, ele é referente às revistas que são produzidas pela editora CPAD. Então, quando você entra lá, 18 horas da quarta-feira, você tem acesso a um podcast das lições relacionadas à revista da editora CPAD. Muitas pessoas que são professores escutam essa aula como uma ideia de abordagem desses pontos, dessas lições. Pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus também entram para poder escutar. Então, o podcast que a gente faz, né, o CDcast, toda quarta e sexta, ele tem uma linguagem muito clara, né? Embora a gente tenha professores ali muito gabaritados, eles estão todos sempre orientados com o público, ter um diálogo acerca do assunto que está sendo tratado. Então, eu convido você que gosta de estudar a palavra de Deus, que quarta-feira você entre no CDcast das lições bíblicas da editora CPAD. E na sexta-feira nós temos o CDcast das lições da editora Central Gospel. Então, sexta-feira, quem estuda a revista Lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel pode entrar às 18 horas, que você vai ter ali a lição que é pertinente.
Inclusive, eu já adianto aqui o convite, na próxima semana nós estaremos fazendo essa live aqui, abrindo a revista, com a revista da editora Central Gospel. E aí a gente vai aqui trocar alguns assuntos no dia pertinente a essa revista. Mas hoje, exclusivamente, essa live que abre esse novo trabalho do Crente Docente, que é essa live abrindo a revista, ela surgiu do interesse de alguns projetos que Deus tem colocado nos nossos corações e a gente sabe que no futuro a gente vai conseguir fazer isso. Você que é professor, você que estuda a palavra, eu tenho certeza que toda vez que é lançada uma nova revista de escola dominical, eu tenho certeza que você fica curioso para poder folhear logo essa revista, né? Quando você compra ali, seja na loja ou seja na sua igreja, você pega a revista, a primeira coisa que você faz é você folhear para poder verificar quais são as lições, quais são os textos bíblicos básicos que estão sendo colocados ali para poder nortear cada uma dessas lições, os textos áureos também, que são textos importantíssimos. Então, essa live ela surge exatamente disso. Pessoas que têm o interesse em ter essas primeiras impressões, as pessoas que têm sede de já antes de começar o trimestre, fazer uma análise, né? Ou pelo menos a gente chama passar o olho na revista para poder você conseguir entender o todo. O fato é que se você é um estudante da Palavra de Deus, se você é um professor, ainda que você não ministre essas lições especificamente da editora CPAD, você sempre quer adquirir um pouco mais de conhecimento sobre os assuntos, você quer aprofundar numa abordagem, você quer guardar essas revistas para poder em algum momento você poder utilizar como um material de pesquisa. Então essa live ela surge exatamente isso. Durante toda a semana eu me segurei um pouco de poder abrir a revista e olhar, até pensei, vou preparar um roteiro para essa live, mas não. Eu ponderei em que apenas abriria a revista aqui com vocês e a gente aqui tivesse exatamente isso, as primeiras impressões. As primeiras impressões sobre a revista, ela é importante, como eu disse, você consegue ter um apanhado para poder você verificar sobre o título, o subtítulo, o comentarista da lição. Então isso tudo vai te fortalecendo para o curso do trimestre. Tá? Eu vejo que já entrou aqui algumas pessoas e aí eu aproveito para poder dar outros recados que tem a ver com o âmbito do ensino bíblico. O Crente Docente está interligado com alguns projetos maravilhosos que têm acontecido na nossa nação, nessa área da educação cristã, do ensino bíblico. Tá? Então eu já vejo aqui na live o pessoal do Geografia da Bíblia, provavelmente aí representado pelo Eduardo Hoffman. Eu já falei aqui, né, o professor Leandro, que daqui a pouco vai estar aqui conosco também, já entrou. O Diogo Silva está aqui com a gente, tá? Diogo, seja bem-vindo à nossa live, é um prazer tê-lo aqui conosco. Aqui também tem a Ju, né, acho que é a Ju Oliveira, entrou aqui também com a gente. Seja bem-vindo, é um prazer tê-la aqui conosco. Está com a gente também aqui nessa noite o Antônio. O Antônio é um jovem estudante da palavra, um homem que tem aí se dedicado, né, ao estudo da palavra. Teve a oportunidade recentemente de ministrar uma aula no CDcast. A gente tem recapitulado algumas lições que o Crente Docente não pôde gravar. Então a gente está incorporando o nosso acervo e alguns professores estão gravando essas aulas. Então o Antônio está aí com a gente. Seja bem-vindo, Antônio. E ele é um jovem aí que está sempre buscando aprender, e a gente adora as pessoas que aprendem a palavra de Deus, gostam de trocar essa ideia, e tem sido uma troca constante aí com essas pessoas. Tá? Então temos aqui também Fabiano, né? O professor Fabiano vai estar conosco em breve aí numa live também. Tá aqui. O professor Jailton Lima já entrou também na nossa live. O professor Jailton Lima vai ser um dos que vai participar aqui com a gente. Temos aqui o John também na nossa live. John, talvez seja a primeira vez que eu esteja lhe vendo aqui em alguma das nossas lives.
Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a sua presença aqui no Crente Docente. E aí nós temos aqui a presença da EBD ADVEC São Paulo, né? A EBD ADVEC fazendo um trabalho maravilhoso em todos os cantos aí onde tem a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Então a EBD ADVEC São Paulo aqui presente conosco. A Alessandra também aqui presente na nossa live. Geografia da Bíblia eu já citei. Pastor Erivelto, também um homem de Deus aí, também que trabalha com muito afinco no estudo teológico, que esse trimestre vai estar com a gente também no CDcast. Bruno Santos aqui com a gente. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Eu vou dar aqui mais alguns recadinhos e a gente vai literalmente para a abertura da revista e depois para o chamamento dos nossos convidados aqui, né? A gente anunciou 3 convidados, eu vou ver, obviamente, quais deles estão aqui junto conosco, porque às vezes tem alguém ainda no retorno para casa ou saindo de alguma atividade, mas de fato a gente teve aqui o anúncio do pastor Marcelo Coimbra, do professor Jailton Lima e do professor Leandro Alves, tá? Então aqui os últimos recadinhos aqui antes da gente entrar efetivamente na live. Eu estou até aqui com a minha caneca que eu ganhei do Eduardo Hoffman, né, que está aí pelo Geografia da Bíblia, da EBD ADVEC. E eu gostaria de convocar vocês para o seguinte acesso, né? Todos os irmãos que estão aqui sabem que eu faço parte da ADVEC e, consequentemente, trabalho, né, com a superintendência da EBD, da ADVEC. E a EBD da ADVEC implantou um projeto grandioso, né, que inaugurou agora no mês de fevereiro, que é o Fábrica EBD. Fábrica EBD é um grande portal com o acúmulo e agregando todas ou quase todas as iniciativas relacionadas à EBD no campo ADVEC. Tá? Então o Crente Docente, por exemplo, ele faz parte desse trabalho, né, como parceiro. Então quando você entra nesse portal EBD ADVEC, no portal Fábrica EBD, você tem acesso aos conteúdos do Crente Docente também. E eu conclamo vocês pelo seguinte: o trabalho de ensino bíblico, ele é sempre um trabalho em parceria, né? Todo mundo que produz conteúdo bíblico genuíno, um conteúdo cristocêntrico, essas pessoas que trabalham com o ensino bíblico, elas de alguma forma elas se juntam porque entendem que a proclamação do Evangelho, o ensino da palavra é importante. E todos, ainda que possuam as suas atividades, suas vocações, e daqui a pouco a gente vai falar sobre alguma coisa de dons, nós entendemos que tudo isso é um fator cooperador para a proclamação do Evangelho. Então eu anuncio para você aqui, para que você possa entrar em fabricaebd.org, para você desfrutar de uma quantidade imensa de materiais que são colocados ali gratuitamente. São artigos, são mapas bíblicos, são podcasts, são estudos relacionados a diversos temas do âmbito teológico ou assuntos que envolvem o âmbito social, científico e se linkam com a questão da teologia, com a Bíblia. Então é um grande portal com inúmeros materiais que vai acrescentar muito na sua vida espiritual. Muitas pessoas têm falado isso pra gente, que pessoas têm adquirido informações importantes até para a sua vida espiritual, mas também para a sua vida profissional, porque são inúmeras capacitações, materiais que vão fortalecer você, abrir a sua mente no sentido de entender como a Bíblia é um instrumento e um fator de nos colocar em patamares ainda mais altos aqui na sociedade, porque essa é a vontade de Deus. Fazer com que seus filhos cresçam em graça, em conhecimento e possam desfrutar sim neste tempo das bênçãos e maravilhosas questões que Ele nos dá e nos possibilita. Tá? Então acessa lá fabricaebd.org
E desfrute lá do material, comenta, lá tem as redes sociais da Fábrica EBD no Instagram. E semana que vem nós vamos fazer lá pelo Instagram do Fábrica EBD lives que são relacionadas ao assunto Páscoa, coisas relacionadas à ressurreição de Cristo. Então entra lá, curte, segue, comenta e fica atento às programações lá também da Fábrica, porque o Crente Docente tem como princípio essa junção de pessoas que, de alguma forma, estão na mesma esteira de propósito, na mesma visão do ensino bíblico. Então, essa é a forma que o Crente Docente se utiliza para poder dar plataforma àquilo que está sendo bem feito nessa área do ensino bíblico. E eu, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu tenho a satisfação, né, de fazer parte desse projeto, né, uma graça que me alcançou nesse sentido de trabalhar com pessoas tão maravilhosas e estar aprendendo muito sobre isso, coordenar alguns trabalhos que me dá muita satisfação, e é uma maneira de eu também externar minha gratidão a Deus por essa possibilidade. A gente muitas das vezes trabalha, a gente pensa em que esse conteúdo chegue nas pessoas e às vezes nos esquecemos um pouco de agradecer a Deus. A gente fica tão envolvido com o nosso propósito que às vezes a gente esquece que isso tudo tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com o que Ele coloca nas nossas vidas. Tá bom? Então aí chegou mais algumas pessoas aqui na nossa live. Quero pedir para você que chegou aqui que você compartilhe isso com seus contatos aí, manda isso aí para as pessoas, para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas. Então, a gente vai começar aqui, ó. A revista está aqui, ó. Abrindo a revista. Então, eu não sei se você tem aí na sua casa já essa revista da CPAD. A revista referente ao segundo trimestre das lições bíblicas da CPAD. Como eu disse, as igrejas que utilizam essa revista, geralmente as Assembleias de Deus é o carro-chefe, né, dessa revista, pela CPAD ser uma editora genuinamente das Assembleias de Deus, mas outras igrejas pentecostais também se utilizam desse material aqui, ó. Abrindo a revista hoje do Crente Docente, é da revista do segundo trimestre das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Quantos estão aí ligados aí? Dá um alô aí no nosso chat, manda aí alguma mensagem aí. Se alguém tiver a revista, seja ela no formato online, né, no formato digital, na verdade, ou ela no formato físico, se você tiver, dá um sinal pra gente aí no chat, tá? O Jailton aqui, né, com certeza tem, né? Os professores aqui do Crente Docente já estão todos eles munidos aí. Leandro também. Já tem gente perguntando quem é um comentarista. Daqui a pouco a gente vai abrir a revista aqui e vamos partir para essa aqui, ó. A Jandeme. Tem um PDF. Pô, legal. Jailton tá aí, ó, dando glória a Deus aí. Então daqui a pouco a gente vai saber isso aí. Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai abrir aqui a revista para poder a gente ter uma primeira impressão acerca do que tem nela. Vamos aqui falar a temática, obviamente a gente já divulgou isso no Instagram do Crente Docente, mas hoje a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe, ainda que sejam umas primeiras impressões, tá? Então vamos lá, vou estar aqui abrindo a revista. Primeiro abrindo a revista do Crente Docente. Pô, fico até emocionado aí. Mais um projeto que a gente bota em prática. Tá aqui, ó. Todos aí conseguem ver? Provavelmente vocês veem ao contrário, né? Porque a gente faz a live pelo câmera de selfie. Então, provavelmente vocês estão vendo ao contrário. Então, essa aqui é a capa. E aí eu vou falar aqui um pouco sobre o título e alguns outros detalhes, e você que tem aí no seu PDF, você puder acompanhar em outro dispositivo, que não seja o celular que você esteja nos acompanhando,
ou você simplesmente fazer suas anotações ali, as ponderações, e em um dado momento você adquirir a revista, ou você estudar a sua que você já tem aí. Ou, inclusive, a Fábrica EBD acabou de entrar aqui, ó. Tá? Então sempre tem alguém aí antenado. Essa fábrica ela é 24 horas, embora seja um trabalho colaborativo, tem sempre alguém aí online na fábrica. Então, se você também falar assim, pô, professor Divanei, eu não tenho essa revista, eu compro a da minha igreja e não tenho como investir nesse material. Então eu vou fazer o seguinte, preste atenção em tudo que vai ser falado e você pode, na verdade, estudar pelo tema, ok? Então, motivo para não estudar é o que a gente não tem, né? Não temos motivo para não estudar. Olha aí, tá aí a Vânia. Vânia, uma grande mulher de Deus que já conversei com ela recentemente. Em breve ela vai estar aqui. A Vânia faz um trabalho magnífico, né, com Libras, e um trabalho assim que eu tenho uma admiração muito legal acerca desse trabalho que é desenvolvido. Em breve a gente vai ter aí, porque o Crente Docente é um espaço onde a gente amplia quem está ensinando a palavra de Deus. E a Vânia ensina a palavra de Deus a um público que por muito tempo talvez não foi acessado pelas nossas igrejas, mas pessoas como a Vânia que se capacitaram, hoje elas estão recebendo a mensagem da cruz. Vânia, um forte abraço para você aí, um grande prazer tê-la aqui com a gente no Crente Docente. Em breve uma live aí com a Vânia, porque merece trocar essa ideia aí. Então vamos lá, lições bíblicas da editora CPAD, segundo trimestre de 2021. Essa, obviamente, é a revista que a gente trabalha, é a revista para o público adulto. Interessante porque a revista da CPAD, ela trabalha a divisão entre adultos e jovens, diferente de algumas outras editoras que fazem a revista de jovens e adultos. E aí, quando você estiver acompanhando a gente aqui com a editora Central Gospel, você vai ter essa noção, e aí eu vou falar sobre isso, porque todos esses aspectos são muito importantes. A revista tem como temática, né, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Olha que interessante. Esse título da lição é o que a gente pode chamar de tema. E dentro nós vamos ver as lições são assuntos dentro dos temas. Isso é muito importante, você que é professor de escola dominical, entender isso. Então, a temática da revista é dons espirituais e ministeriais. Então você vê aqui que vai tratar sobre dons e numa perspectiva de dons ministeriais e dons espirituais. E é interessante porque o subtítulo fala servindo a Deus, mas também aos homens com poder extraordinário. E aí a primeira coisa que esse título e esse subtítulo me chama a atenção é servindo a Deus e aos homens com poder, mas não é um poder qualquer, é um poder extraordinário. E obviamente ao longo das lições a gente vai entender por que esse é um poder extraordinário. Tá? Mas obviamente aqui já está, você que é um estudante da palavra, você sabe que o poder que emana do Espírito Santo, ele é um poder extraordinário, nos concede essa possibilidade de exercer algumas coisas nas nossas vidas de forma extraordinária. Tá? Então tem aqui, a revista ela é dividida em 13 lições. Essas lições elas estão colocadas, obviamente, em que sua primeira lição ela aborda de maneira mais introdutória toda essa temática e depois vai sendo minuciosamente tratado alguns assuntos dessa temática abrangente que é dons, né? Talvez a palavra dons é a que representa melhor a abrangência da temática. Então, a lição de número 1 é uma lição que fala sobre, na verdade, ela é uma afirmativa. E deu dons aos homens. E deu dons aos homens. Então, você vê que a lição de número 1 ela vai tratar, obviamente, sobre o fato de Deus dar aos homens dons. Então, olha só que lição interessante. Os dons eles foram dados. Existe aí uma representatividade
como um presente que Deus, ele gratuitamente entrega aos homens. Veja que isso começa a nos trazer uma reflexão sobre o homem não poder agir no sentido de ele requerer os dons e tê-los única e exclusivamente pela sua vontade. Lícito é buscar esses dons, lícito é aperfeiçoar os dons, mas controle sobre recebê-los nós não temos, tá? Aí a sequência das 13 lições, a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Então veja que é mais uma lição sobre a temática, mas que trata de maneira abrangente. Então eu poderia dizer aqui que essas duas primeiras lições, elas são abrangentes e de alguma forma introdutória para as outras demais 11 lições que serão tratadas aqui. E aí quando a gente chega na lição de número 3, aí assim a gente começa de alguma forma a ter dons elencados aqui. E aí o que a gente vê? Os dons que nós podemos chamar, dentro de uma divisão básica que a revista aqui me parece ter feito, os dons espirituais. Então vem lição 3, dons de revelação, lição 4, dons de poder, lição 5, dons de elocução, lição 6. Aí olha que interessante, agora na lição 6 ele já vai para uma parte de dons ministeriais. Então você vê que a revista traz de uma maneira a dividir uma parte de introdução a toda a temática, com as duas primeiras lições. Depois, da lição 3 até a 5, ele vem tratando sobre dons espirituais. E a partir da lição de número 6, o que a gente tem aqui? Dons relacionados às questões ministeriais. Então tem dons o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de mestre ou doutor, o presbítero, bispo ou ancião, e a lição de número 12, o diaconato. E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre isso aqui. Interessante, essa lição do diaconato, ela é muito importante. E para fechar, a multiforme sabedoria de Deus. Antes de eu chamar aqui os nossos participantes, eu vou abrir a lição de número 1, que você está vendo aqui, ó. E deu dons aos homens. Por quê? A gente tem aqui algumas aplicações, algumas verdades interessantes, mas a primeira que eu gostaria de frisar aqui é porque a revista ela usa como leitura bíblica, né, em classe, que assim a editora nomenclatura esse texto base, ela usa Romanos 12 e 1 Coríntios 12. São dois capítulos importantíssimos quando a gente fala sobre dons na Bíblia, principalmente relacionado aos dons espirituais. E o mais interessante ainda é que quando você fizer esse estudo de maneira mais abrangente, você vai perceber que o estudo, né, tanto do capítulo 12 de Romanos, tanto do capítulo 12 de 1 Coríntios, você ver que o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre questões práticas do que acontece com essas igrejas que receberam essas cartas, ou com o público que recebe essas cartas. Então veja que a Bíblia ela traz uma instrução, ao mesmo tempo ela traz ali um apanhado de acontecimentos que ocorreram anos atrás e de maneira real, clara, espiritual, mas também histórica. E esses ensinamentos eles podem ser reportados para os dias de hoje, tá? Então, eu, abrindo essa lição de número 1, frisaria isso, porque eu daqui a pouco já vou chamar os meus convidados, e eu gostaria de dizer uma coisa para você. O crente docente Opa, desculpa aí que saiu aqui o meu apoio, mas vamos continuar, aqui que deu tudo certo. Então, o crente docente, ele é um canal genuinamente de ensino pentecostal. A nossa linha de ensino, né, a nossa linha doutrinária é uma linha pentecostal. Então, o que eu quero dizer com você? A editora CPAD, os irmãos que têm acompanhado, eles fizeram no último trimestre uma revista que trabalhava sobre o assunto, sobre o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. E de maneira formidável, eles estão colocando essa revista, que para quem não sabe é uma revista do ano de 2014, que está sendo
reimpressa agora, isso tem sido uma prática das editoras, justamente por conta do período pandêmico e tudo mais, e eles colocaram essa revista do segundo trimestre, de alguma forma, apoiada numa continuidade de estudos. Então, é muito interessante a gente poder ter essa ideia, porque a gente vê que as pessoas estão engodando na internet uma contrariedade às questões do ensino pentecostal, das evidências dos dons e da continuidade e aplicação dos dons nos dias de hoje. Então hoje a gente vai de alguma forma ressaltar que o Espírito Santo ele continua agindo na vida das pessoas, continua sendo manifesto esses dons, porque o Espírito Santo ele continua em atividade. E você que está aqui nessa live, você é alguém que recebeu do Espírito Santo dons para poder serem manifestos. E talvez se algumas pessoas podem achar que está com essas questões apagadas em suas vidas. É pela busca diária, é pela interação com o Espírito Santo, é por uma vida de obediência que você adquire a potencialidade que esses dons podem trazer para o desenvolvimento das nossas vidas espirituais e também das nossas vidas pessoais aqui nessa terra. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui começar a chamar... vamos lá, vou chamar aqui o pastor Marcelo Coimbra, vou chamar o Leandro Alves e o professor Jailton Lima. Vamos lá, mais um tempinho para ver se esses homens de Deus aí atendem ao meu chamado. Olha aí, tá começando a chegar alguém aí. Olha aí, Jailton Lima na área. Opa! Saudações aí, do crente. Isso aí, rapaz. Saudações do crente docente. Olha aí, Leandro também na área. Tá bonito, olha Leandro. Aí, o pastor Marcelo Coimbra acabou de avisar aqui que ele ainda está na condução, ó. Então, pastor, fica tranquilo. Boa, gente. Não, Leandro, estamos te escutando. Acho que a internet do Leandro que está um pouco complicado. Jailton, você me escuta tranquilo aí? Perfeito, querido. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Enquanto o Leandro, me parece que a internet dele está carregando aí. Jailton, cara, o que tu achou aí dessa ideia da CPAD? Da sequência, de alguma forma, na revista que eles trabalharam anteriormente? Muito bem, Divanei. Graças a Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família. Então, querido, Divanei, meu amigo, essa lição ela é muito importante e a continuidade do assunto pentecostal é de suma importância. Você vai pegar a revista, o aluno vai pegar a revista, o professor vai pegar essa revista desse trimestre da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e vai notar que já no início das folhas há um propósito específico para a reimpressão dessa revista de 2014, como você falou, devido a esse ano de 2021, a Assembleia de Deus completar aí os seus 110 anos de movimento pentecostal no Brasil. Então, a gente pode chamar a revista também de comemorativa. A revista excelente, com um assunto atual, com um assunto importante, bíblico. Isso é muito importante frisarmos que o pentecostalismo que nós defendemos, que nós pregamos, que nós cremos, é um pentecostalismo bíblico, altamente bíblico, teologicamente forte, historicamente evidente. Então a revista ela está riquíssima de instruções para o bem pentecostal. E é importante que a linha pentecostal clássica, pelo menos aqui no Brasil, ela já traz uma ideia conservadora, bíblico-conservadora, no que diz respeito à verdadeira doutrina. É claro que entende-se por doutrina, e eu gosto de parafrasear
o pastor de saudosa memória Antônio Gilberto, doutrina é ensino normativo. Ele conceituava talvez o maior doutrinador pentecostal teria sido o pastor Antônio Gilberto, que nós chegamos a conhecê-lo. Doutrina é ensino normativo, terminante, final, conclusivo. Isso é doutrina, isso é ensinamento. Então, o pentecostalismo, ele nada mais é do que a exposição pentecostal do ensino bíblico, histórico, desde Atos dos Apóstolos, no cumprimento das promessas, né? E hoje nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, nós cremos na atualidade das manifestações dos dons espirituais, sejam eles ministeriais, dons de ofício, dons de socorro, de governo e dons espirituais. Inclusive, Edvanei e amigos que estão ouvindo a gente, é interessante que alguns teólogos de linha pentecostal, principalmente o pentecostal, dentro do pentecostalismo clássico, eles vão ir mais a fundo até. Eles vão ir mais a fundo dizendo que todos os dons expostos em Atos dos Apóstolos e depois sistematicamente ensinado por Paulo nas cartas, em Coríntios, em Romanos, em Efésios, ele vai chamar que todos os dons são espirituais e ministeriais. Espirituais porque todos eles são capacitações exclusivas da pessoa e obra do Espírito Santo de Deus. Embora, em 1 Coríntios capítulo 12, a gente vê como eu posso dizer, uma atuação da Trindade na manifestação dos dons, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente observa isso implícito ou explícito em 1 Coríntios 12. Nós também precisamos lembrar que todos os dons servem ao ministério, todos os dons servem à igreja, todos os dons servem ao desenvolvimento do cristão como pessoa e também ao corpo de Cristo, na unidade do corpo de Cristo. Então isso é muito explícito também no desenvolvimento da questão dos dons. E você pode, o professor, o aluno, ele tem a opção de também estudar os dons por temário paulino. O que a gente chama de temário paulino? Eu estou sem o livro aqui, mas a minha avó ela me deu um livro uma vez, e ele tá todo solto porque é muito, muito antigo, e a editora Paulus, que é uma editora católica, não imprime mais, mas ela me deu e eu guardo com muito carinho. O título do livro é Eu, Paulo. E Paulo, esse livro ele é dividido por temas. O que ele chama lá, o autor, que é um padre, ele chama de temário paulino. E quando dentro do temário paulino tem a questão dos dons. O que Paulo expressa e desenvolve acerca daquele assunto nas diferentes cartas que ele escreve, nas 13 cartas em que ele deixa registro. Isso é extraordinário. E estudar o movimento pentecostal é estudar a origem do movimento do Espírito Santo no Brasil, na Califórnia, no país de Gales e em outros movimentos que vieram explodindo de um avivamento extraordinário e sobrenatural, porque os dons espirituais, eles são sobrenaturais, são dons que ultrapassam a mente humana, são dons que ultrapassam o querer humano, e é uma coisa maravilhosa, é um experimento maravilhoso, e é um experimento bíblico, cristocêntrico. Você vai observar isso na revista, que a cada lição que o pastor Linaldo Renovato, que é um homem, que é um assembleano conservadoríssimo até, e muito expoente acerca do pentecostalismo, tanto quanto Antônio Gilberto, Elianai Cabral, Claudionor de Andrade, e outros grandes homens de Deus que expõem a doutrina pentecostal, você vai observar que na revista toda ele cristocentraliza os assuntos dos dons. Como Jesus
ele é o exemplo de ministério espiritual, um exemplo de ministério apostólico, um exemplo de ministério evangelístico, um exemplo de ministério profético. Ele põe Cristo como centro da manifestação dos dons espirituais como exemplo para nós. Isso é maravilhoso, a revista está lindíssima e a gente pode se deliciar, degustar e procurar com zelo os melhores do Paulo, viu, Edvanei? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, falar desse assunto, e vai ser uma bênção para todos aqueles que estão interessados no pentecostalismo e no desenvolvimento da manifestação dos dons espirituais na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento. Pô, maravilha. Jailton, repete o nome do pastor comentarista, que você até falou um pouco sobre, né, ele ser uma referência. Teve pessoas aqui que perguntaram sobre quem é o comentarista. Então, se você puder repetir, só para poder frisar. Claro, claro. O pastor Elinaldo Renovato de Lima. É um homem que a gente até chama de dinossauro das Assembleias de Deus, né? O pastor Elinaldo Renovato é um homem conservadoríssimo no que diz respeito ao pentecostalismo, também é conservador como na questão de usos e costumes na igreja que ele pastoreia, e é um homem teologicamente abalizado, tanto quanto Elienay Cabral, que ainda vive, Claudionor de Andrade, né? Pastor Antônio Gilberto de saudosa memória, Altair Germano, que é um homem, que é um pentecostal também, de linha um pouco mais moderno, né, mas é pentecostal clássico, e outros grandes expoentes, Ezequias Soares, que escreveu a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. O que eu acho, Edvanei, importante também, o que a gente pode frisar, é que quem quiser estudar pentecostalismo na sua origem, você precisa atentar para a teologia sistemática pentecostal. Tem obras espalhadas pelo país inteiro, tá? Teologia sistemática pentecostal. Você lê autores pentecostais, revistas pentecostais, de autores como o próprio Elinaldo Renovato, Ciro Sanches e Borge, Elienay Cabral, Claudionor de Andrade, escritos do pastor Antônio Gilberto, um livro clássico que não pode faltar é o livro Verdades Pentecostais, do pastor Antônio Gilberto, e é um livro clássico e importantíssimo para a doutrina pentecostal, e é importante você também ler a palavra de Deus e entender que Jesus Cristo, conforme Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós não somos, e nós não somos adeptos e nem concordamos com a linha cessacionista que se apregoa em algumas áreas do nosso país. Nós não somos disso. Nós cremos, há denominações, tá? Há denominações que eu poderia citar, por exemplo, a IURD. A IURD, ela crê nos dons, mas não crê em todos os dons. Por exemplo, a profecia, a interpretação de línguas, eles não creem nisso. Há uma clara limitação. Perfeitamente. Há uma clara limitação, e eles ensinam isso. Eles creem na atualidade do batismo com o Espírito Santo por evidência inicial em falar em línguas, como nós cremos. O falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? O que a IURD também crê, tá? Mas não crê nos dons ministeriais de apóstolo, não crê nos dons espirituais de profecia, de interpretação de línguas, e nada disso eles creem, tá? Então, nenhum tipo de meio cessacionismo ou cessacionismo total nós cremos. Nenhum tipo. Nós cremos na atualidade e na totalidade do desenvolvimento dos dons espirituais na igreja. Eles estão aí, estão disponíveis na igreja, historicamente disponíveis, teologicamente disponíveis, e é uma dádiva de Deus, é uma dádiva maravilhosa, é um presente. Quem é que não gosta de receber presente?
eu gosto de falar aqui entre amigos, né? Quem ama, dá presente. E Deus nos ama. E Ele nos deu um presente. Que presente é esse, Leandro, meu amigo? Que presente é esse? A dádiva. Jair, A dádiva. antes de eu passar... Revestimento de poder. Que coisa maravilhosa. Antes de eu passar pro Leandro, aí o Leandro tá com dificuldade aí na internet, aí pô, que bom que ele conseguiu entrar. Mas, ô Jair, é interessante porque as pessoas, por uma questão de deturpação de como os ditos dons que por aí se manifestam, deturparam essa questão para o uso que tem a ver com a edificação da igreja. Então, os irmãos que estão aqui, né, a Cláudia Mota perguntou aqui, onde que eu adquiro essa revista? Ela perguntou se lá na igreja sede ela adquire. Lá não vende essa revista, mas se você encontrar, ou eu, o professor Felipe Félix, que me ajuda no Crente Docente, geralmente tem uma comitiva que vai na CPAD e traz essas revistas para a gente. O pessoal que gosta de estudar, a gente está sempre trocando informação. O Crente Docente em breve vai agregar outras revistas de escola dominical com esse cunho pentecostal. Ainda temos mais aí talvez 2 grandes publicações, né? Talvez a Betel, que direciona mais o pessoal de Madureira, e tem aquela revista de educação cristã continuada, que é utilizada pelo pastor Samuel Câmara, né, em suas igrejas também. Então, aos poucos a gente vai inserindo e a gente vai estudando temas variados. Leandro, seja bem-vindo, né? Aproveitar para o pessoal que está querendo revista, Leandro, um negócio legal para frisar. Compre a sua revista na loja direitinho, pelas vias legais, porque hoje em dia com a informação circula-se muitas coisas, inclusive conteúdos que são copiados e compilados das revistas, mas faça questão de adquirir. Isso é um investimento para a sua vida. Essa revista aqui, por exemplo, ela é capa dura, vale investimento. Não me pergunto o preço que eu não sei, foi o professor Felipe que trouxe para mim esse mês. E às vezes o Jailton traz também. Então seja bem-vindo, Leandro. Dê aí o seu boa noite para os nossos ouvintes aí e suas ponderações acerca dessas primeiras impressões aqui da revista. Boa noite a todos aí. Um abraço, meu amigo Edvanei, Deus te abençoe. Meu amigo Jailton, cara do café. Ele tá falando de dádiva de presente porque ele recentemente fez aniversário, entendeu? Ele tá dando essa cantada na gente aí. Mas eu achei muito importante e pertinente a tua colocação, Edvanei, a respeito do sistema cronológico que a CPAD estabeleceu, porque, de fato, no trimestre passado falando sobre o pentecostalismo e agora vem falando sobre o exercício dos dons, tanto os dons ministeriais e os dons de poder. Então, eu achei muito interessante essa cronologia, apesar de estar reproduzindo uma edição de 2014. E a respeito dessa colocação de reproduzir uma temática, eu julgo dizer que nem é só por conta do ano pandêmico. Vou mais além que uma vez nessas ponderações, de novo, a mesma temática, de novo, falando sobre isso, aí uma professora minha de seminário chegou pra gente e falou, você precisa comer arroz todo dia? Precisa, né? Feijão todo dia? Precisa, né? Você precisa beber água todo dia? Precisa, né? Quando você canta, você repete o mesmo hino no outro culto. Pelo menos no mês você repete aquele hino 3 vezes. Por que não repetir uma temática que ela é importante e é didática para que você grave, né? Esteja na tábua do teu coração? Então qual é o problema de se repetir o assunto? E aí foi como diz aqui na Praça Seca, o pastor Wesley diz, aquela bala de boldo, né? Nossa, foi terrível. Mas a gente aprendeu a não reclamar da temática. Gostei dessa expressão, bala de boldo, hein? O pastor fala aqui, recebe essa bala de boldo aí, da glória. Uma coisa que por desprezar esse estudo contínuo e às vezes repetitivo, que as pessoas deixam de fundamentar a sua vida espiritual. Eu digo isso porque
talvez vocês, até mais do que eu, tenham ministrado sobre determinados temas ligados a essas questões dos dons ou do pentecostalismo e tudo mais, muitas vezes. E sempre que nós vamos debruçar sobre isso, a perspectiva e a abordagem ela é diferenciada, inclusive de instrução que nós recebemos. Então, eu acho que enquanto estudante da palavra, é muito pequeno a gente levantar essa questão de repetição de temáticas e tudo mais. Óbvio, uma editora ela precisa trabalhar com um currículo, né, num lastro de tempo, para que possa perpassar, obviamente, por temáticas que sejam pertinentes para aquele período, para a igreja, ou até por uma questão de organização. Mas o fato é que o retorno de uma temática é uma oportunidade concedida por Deus para poder a gente pegar, às vezes, alguns livros que nós adquirimos, algumas revistas que nós temos. Por isso que eu falei, adquire a sua revista, guarda, é um material de pesquisa. Então é a oportunidade de Deus você estar... não sei se o povo me escuta aí. Estou te escutando normal. Pessoal... Acho que é o Jailton mesmo. Às vezes dá uma variada mesmo na internet. Então, eu não sei se o pastor Marcelo Coimbra vai conseguir entrar, né? Ele estava em deslocamento. Então, a gente pode, de repente, continuar da seguinte forma. O Jailton ele vai ministrar uma lição dessas aqui no CDcast, né? Então, o Jailton, se ele puder, fala um pouco das primeiras impressões sobre essa lição que ele mesmo vai ministrar e até convidar para esse momento das pessoas toda quarta-feira, às 18 horas, participarem do CDcast, seria interessante. Por quê? Eu sei aqui de cabeça qual é a lição do Jailton. E digo que talvez a representatividade da lição que ele vai ministrar tem muito a ver com o todo, porque tem a ver com servir. Então, Jailton, diz aí qual é a lição, se você lembra a lição que você vai ministrar? Perfeito. Ou se você decodificou pela minha fala. Jailton lembra. A memória desse camarada, rapaz, é um perigo essa memória dele. Você que diz, né? O Edivanei, meu amigo, então, sobre o diaconato, né, que é a lição de número 12, é uma lição que, inclusive, aqui na igreja, eu ministrei sobre Filipe, né, o diácono evangelista, e foi tão extraordinário, não é por causa da minha pessoa, mas tão extraordinário o que foi ensinado à igreja na lição da revista nossa, que falamos sobre Filipe, né, da revista da editora Central Gospel. Foi tão extraordinário que depois outros obreiros me chamaram para conversar. Jailton, eu não sabia disso. Eu falei, pois é, está na Bíblia, é assim, ó, aí a nossa igreja, aí você explica a visão bíblica, a visão da igreja que é atrelada à visão bíblica, e você acaba ganhando uma pessoa, um aluno, você acaba ganhando aquela pessoa como seu... Você passa a ser o aio, né? O aio, como falava no Antigo Testamento, daquelas pessoas. Isso é interessante. Agora, o diaconato, ele é um ofício extraordinário e espetacular. Diaconato, mas Atos 6, quando você lê Atos 6 sobre o diaconato, você vê que o contexto em que surgiu o ofício foi um contexto de desorganização, por um lado, né? Havia o crescimento numérico da igreja, que Deus trabalha também com o crescimento numérico, tanto quantitativo quanto qualitativo, Deus trabalha com as duas coisas. E quando você vê que a igreja está crescendo de uma forma extraordinária em Atos, Atos 2, Atos 3, Atos 4 e etc., chega em Atos 6, o serviço aumenta, né? O trabalho aumenta na igreja. Então, a discussão da injustiça entre viúvas helenistas, viúvas gregas e as viúvas dali da igreja, que já eram mais conhecidas, se sentiam injustiçadas pela distribuição desigual dos mantimentos, da ajuda, da assistência. Nesse contexto surge os diáconos, né? E lá em Atos 6:2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós,
7 varões. Aí entra as primeiras qualificações do diácono. A boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, aos quais constituamos. Aí eu gosto da Almeida Corrigida, que diz assim: constituamos sobre este importante negócio. Não é um negócio qualquer, não é uma tarefa qualquer, é um importante negócio. É algo que faria, um trabalho que faria a diferença extraordinária no início da igreja. Então, essa é uma palavra que eu deixo para mim, que sou diácono, e para todos os diáconos, meus colegas de igreja, meus colegas de eclésia. Nós somos responsáveis por um importante negócio, uma importante tarefa. E é interessante que o incêndio começou, o incêndio de uma possível desorganização. Aí vem os diáconos como o organizador do ambiente, o organizador também administrativo. E eu gosto, né, da palavra administração na igreja, que nos remete lá no período levítico, quando Arão e seus filhos são designados para o sacerdócio, e o Senhor fala para Moisés: Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E quando a gente fala em administração, logo a gente lembra de organização e controle. Organização e controle são 2 braços. Está aí o meu amigo Leandro, que é administrador, e a gente sabe que organização e controle não é próprio só do contabilista, é também do administrador. E o diácono, ele tem isso, ele precisa ter isso correndo em suas veias, né? A administração da coisa do Senhor, a administração desse importante negócio. É muito maravilhoso. Mas aí um dos obreiros falou para mim assim: Jair, as qualificações, os critérios, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, parece que tinha sido fácil, né, para eles naquela época. Será que foi fácil? Eu acho que se fosse fácil escolher dentro desses critérios os diáconos, nós teríamos mais que 7 diáconos escolhidos pela igreja. Mas parece que o crivo foi bem mais complicado. E é interessante, né? Isso é muito maravilhoso. E quando Paulo também vai falar dos diáconos, parece que o cerco ele se aperta, né? Parece que a igreja desenvolveu tanto e ela se sentiu bem mais ameaçada pelas heresias, né? Pelas heresias principalmente, que os critérios aumentam. Conforme a igreja vai crescendo, os critérios para o ofício diaconal aumentam. Isso deixa claro na lição, em 1 Timóteo capítulo 3, na lição 12, que está lá na leitura bíblica em classe da revista, 1 Timóteo 3,8, da mesma sorte os diáconos, sejam honestos. Aí os critérios que era em Atos capítulo 3, já o apóstolo Paulo a Timóteo já aumenta esses critérios. Diáconos sejam honestos, não de língua pobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, que sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. O caráter, o temperamento daquele obreiro está sendo o tempo todo testado. E os diáconos, maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. Aí lá em Atos 6, o narrador fala que o diaconato é um importante negócio. Paulo fala para Timóteo que os diáconos eles estão adquirindo uma boa posição, uma posição de muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, o responsável muitas vezes pela ordem física da igreja, pela ordem social da igreja, ela recai para o diaconato. Ele pode ser um dos principais ajudadores do seu pastor local, o diácono. Isso é muito maravilhoso. E é um dom que é um ofício, um dom que é ofício e é dado
pelo Espírito Santo de Deus para servir à igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Isso é maravilhoso. É interessante, porque é o que eu falei, resume nisso. O diaconato, ele representa essa questão de servidão à igreja. E os demais dons, eles também têm esse propósito. Se não for para servir a igreja, não faz sentido. Aí você está querendo palco para você e não para as coisas que Deus quer fazer através de você. Leandro, lembra da tua lição aí? Lembra da tua lição? Lembro sim. Então, se quiser ponderar alguma coisa e fazer o convite aí para o pessoal escutar o CDcast, ou também ponderar alguma coisa da amplitude da revista. Então, coube-me sorte, né? Estar com a lição dos dons da revelação. E o que eu acho interessante, o que eu acho interessante é que sempre foi discutido essa questão, fulano tem dom de visão, dom de revelação, e, na verdade, a abrangência do dom de revelação, ela está subdividida dentro do dom da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro aos profetas de plantão é que toda a profecia passa pela submissão à palavra de Deus. Porque parece que a coisa fica meio solta quando se fala assim, profeta e a palavra. Parece que ela não tem muita consonância. Ao longo do tempo nós viemos observando isso. E eu falo com maior tranquilidade porque nasci no meio pentecostal, assisti muitas coisas, tenho experiência pentecostal, apesar de ser muito novo. A gente tem essa experiência pentecostal e houve-se essa história de que o profeta, né, ele não tem muito engajamento com a palavra. Como assim? Não tem como, porque a maior profecia é a palavra. Então não tem como ter essa divergência entre o profeta e o livro pela qual se espelha a maior profecia para a humanidade. E aí é um dom, meus amigos, que eu acredito, a minha visão, tem ficado escasso. Porque nesses três tópicos, subtópicos que a lição vai tratar, uma das temáticas é discernimento de espírito. E aí eu vou colocar aqui um exemplo muito interessante que foi, inclusive eu estive com a minha mãe esses dias, a questão de entrar alguém diferente no ambiente igreja e de repente esse alguém diferente começa a falar em línguas estranhas no meio do ambiente. E de repente ele está falando em línguas estranhas, e a igreja está lá ligada, orando, e aí alguém ligado, com discernimento de espírito, repreende aquele espírito daquela pessoa que entrou falando em línguas. E que, na verdade, provou-se que ela não estava profetizando da parte de Deus, ou falando em línguas da parte de Deus, mas entrou ali com um espírito maligno para confundir os irmãos que ali estavam. E aí, eu acho lindo essa temática para o trimestre também, embarcando essa lição, que precisamos saber e entender as pessoas que estão entrando dentro das nossas igrejas e que às vezes estão com espíritos que não provêm da parte de Deus. E aí precisamos de discernimento de espírito. O outro subtema é a palavra da sabedoria. E a lição coloca muito bem a respeito de Salomão. E aí o Antigo Testamento, apesar de não termos o Espírito Santo de uma forma tão abrangente, só em atos pontuais, né, vamos dizer assim, Salomão teve a sabedoria para discernir e tratar o seu reinado com muita sabedoria, e tem um caso emblemático das mulheres que brigavam pelo filho, e ele teve uma palavra de decisão
uma palavra de sabedoria. E aí, todo pastor, todo líder precisa de ter esse dom, o discernimento, para justamente aplacar as divisões que possam se instituir na sua liderança, se instituir na sua igreja, se instituir no ambiente pelo qual ele está inserido. Então, sabedoria e a palavra do conhecimento. É preciso ter. E aí a lição aponta para José, que teve, não só discerniu qual era o sonho, mas deu um direcionamento para o sonho, para Faraó. Porque não basta só interpretar, mas o caminho pela qual vai se dar toda aquela sistemática do sonho ou dos acontecimentos que podem acontecer, futuro, os acontecimentos futurísticos. Então, assim, eu acho muito pertinente nós entendermos esse dom, o dom da revelação, e não tratar simplesmente misticamente, mas sim atrelado à palavra, nós buscarmos esse dom, que de repente nós que estamos aí sempre na leitura da palavra, buscando um aprofundamento na palavra, não ter um preconceito quanto à busca do dom da revelação. Então, assim, esse trimestre na CPAD, olha, eu tenho muitos amigos aqui, eu estou acompanhando aqui, a galera aqui que estudam a CPAD, tu já viu alguns deles aí também. Irmão, tem muita coisa boa aí, e tem muito café no tem gente com muito café no bule, como dizem, para tratar desse tema aí, porque são temas super importantes para o crescimento da igreja. Aliás, o Atos dos Apóstolos teve esse crescimento, a igreja no Atos dos Apóstolos, justamente por conta do maior agente condutor da igreja, que é o Espírito Santo, e atrelado a esses dons aí que vamos tratar ao longo desse trimestre. Maravilha. Uma coisa que é chata aqui eu sei a live agora, o Leandro falou que acho que pode passar de 1 hora, mas o fato é que a gente não tem tempo, né? A gente falou brevemente do todo e um pouquinho, bem pouquinho das lições que os professores que estão aqui, o professor Leandro e o professor Jailton, vão ministrar. Então, o Crente Docente está tentando criar meios para a gente manter esse relacionamento de uma maneira mais ampla, né? Então, o Abrindo a Revista ele é um primeiro passo para isso, né? Eu estou vendo que tem muita gente aqui que entrou, saiu, o pessoal que já curte aqui o Crente Docente, o pessoal que segue. Quem não segue, segue o nosso Instagram, vai lá e se inscreve no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook. Por quê? A gente está precisando de gente para poder dar, vamos dizer assim, consistência em relação aos nossos trabalhos. Um dos projetos, eu vou aqui, na verdade, compartilhar com os amigos, que quem está aqui é quem gosta de estudar a palavra, então é legal compartilhar ações com pessoas que gostam de estudar. Então, o sonho é que, num futuro breve, a gente tenha um grupo, né, de pessoas parceiras do Crente Docente, pessoas incentivadoras desse projeto, para que a gente possa discorrer de uma maneira mais ampla. Então, a gente, por exemplo, fazer uma videoconferência com uma amplitude maior, onde eu possa chamar outros professores que nos ajudam no projeto para poder traçar uma linha um pouco mais abrangente para facilitar você que estuda. E até para poder a gente conversar com algumas pessoas. Tem muitas pessoas que estão entrando aqui que são professores também. E se a gente tivesse uma videoconferência nessa amplitude, a gente conseguiria fazer isso. Agora, isso vai ser num segundo momento. Esse primeiro passo do Abrindo a Revista aqui, ele vai se manter no nosso projeto aqui pelo Instagram. Então, é uma participação que você pode vir aqui, participar com a gente, mas que no futuro eu vou dar essa prioridade para pessoas que querem participar de um momento ali mais específico. Porque não dá 1 hora aqui para a gente conversar, não dá. Então, acho que isso vai ser algo necessário. Então, você que está aqui e não curtiu ainda o nosso Instagram, não seguiu a gente nas redes, faça isso, ajude a divulgar, compartilhe.
né? Você aqui que é amigo do Leandro, amigo do Jailton, são pessoas que estão aqui, né? Jailton, por exemplo, provavelmente desde o primeiro trimestre que a gente começou a ensaiar essa ideia de gravar as lições em podcast, o Jailton está aí nos ajudando, né? São pessoas que a gente não sabe nem como agradecer pela parceria de simplesmente ministrar a palavra e fazer com que vidas sejam edificadas através do ensino bíblico. Então, pô, você às vezes tem um interesse em ajudar o crente docente de alguma forma, manda um inbox lá pra gente. Pô, eu quero ajudar vocês. Eu não sei fazer muita coisa, mas eu sei, pô, o que eu compartilho? Quando que eu compartilho? Ou, de repente, eu tenho uma habilidade para fazer alguma coisa de rede social e posso ajudar. Ou, de repente, eu sou bom escrevendo conteúdo de alguma coisa e eu posso ajudar o crente docente. Ou eu quero ser um parceiro do crente docente, quero incentivar o crente docente para poder crescer em outras questões. Enfim, breve a gente vai estar abrindo um caminho formal para isso. Mas, enquanto isso, a gente vai aqui dando oportunidade para as pessoas participarem, fornecendo conteúdo de qualidade e, obviamente, contando com a participação dos amigos, tá? Então, a live já passou de 1h10 aqui, facilmente. E quero, né, antes de dar a palavra novamente para vocês aí, agradecer vocês mais uma vez. Leandro aí, que chegou agora no último trimestre. Leandro é dirigente da EBD, da DEVEC Praça Seca. Então, Leandro já me conhecia e depois fui apresentado ao Leandro pelo Jailton. Depois acabei esbarrando pessoalmente com o Leandro e tive o prazer de conversar com ele pessoalmente. Então, esse é o projeto. Crente Docente é isso. Amigos que estudam a palavra, que se colocam principalmente numa posição de ouvintes também, porque eu tenho pensado muito sobre isso. Os amigos que estão aqui, que vêm aqui falar, são pessoas que eu sei que sentam para ouvir. E ouvir de pessoas que eles, às vezes, têm muito mais gabarito e rodagem. Mas, assim, não é importante eu escutar. A gente tem professores novos aqui, que estão aqui na nossa live, que eu tenho dado oportunidade para falar no Crente Docente. Por quê? Precisa renovar. Tem pessoas com dons e talentos, e essas pessoas precisam falar. E eu escuto todos eles e aprendo com eles. Então, todos que estão aqui conosco são pessoas que têm essa ideia, porque o Crente Docente ele vai crescer, vai se formar, como já está se formando e crescendo, com pessoas que são flexíveis, pessoas que se colocam à disposição para poder aprender. Então, é um prazer. Então, obrigado, Leandro. Jailton também, cara, pô, sempre aí em contato, mesmo na correria, com a gente com 1001 atividades aí. Então, agradecer vocês aí de todo o coração por partilhar desse sonho comigo de alguma forma. Eu gostaria de botar os professores todos aqui que já deram aula no Crente Docente, mas não dá. Então, por vocês hoje estarem representando todos os professores que disponibilizam um tempo para gravar, professores que me aturam, ficar pedindo coisa. Eu peço tanta coisa para os irmãos, mas é porque eu acredito muito no talento das pessoas e esse projeto, né, essa parte do ensino, tanto na igreja, quanto hoje a gente atacando, né, no bom sentido aqui na internet, precisa de pessoas disponíveis. E vocês são disponíveis, então tem que pedir para vocês. Então, aqui meu agradecimento público a vocês e aproveitar que eu agradeci por último o Jailton. Jailton, faça suas considerações finais aí para poder a gente caminhar para o final. Eu já posso falar? Eu? Sim, fala aí, dá suas considerações finais aí. Conclama as pessoas para escutarem o CDcast quarta e sexta, 18 horas. Maravilha. Glória a Deus. Gente, eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar sempre contribuindo aqui com o Crente Docente. É uma bênção. Eu quero indicar para os amigos e irmãos que vão continuar esse estudo de pentecostalismo nesse trimestre. Vocês têm disponível a Bíblia Sagrada, que é o seu manual para a sua doutrina, para o seu ensino. Você tem a revista de escola dominical. Você tem uma obra de teologia sistemática pentecostal também disponível no mercado. E você tem também a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Todo mundo, todo obreiro que ensina pentecostalismo precisa ler a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Você tanto acha a declaração de fé impressa no livrinho,
né? Você pode comprar por R$ 10, alguma coisa assim. Ou você pode também acessar assembleia.org e procurar lá que você consegue baixar a declaração de fé. Porque você não pode ser pentecostal e não saber no que você crê. Você pega um camarada da igreja reformada, do adventismo, ou até de outras de seitas, etc., eles sabem no que eles creem. Se você é pentecostal, você precisa embasar, fundamentar a sua fé, fundamentar aquilo que você crê. Então você tem a Bíblia como seu manual pentecostal, você tem uma boa obra de teologia sistemática pentecostal disponível aí no mercado, e você tem a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, tá bom? Eu que agradeço, Deus abençoe a vida de vocês, leiam a Bíblia e lecionem, e dediquem-se ao ensino, é uma bênção, que Deus abençoe o canal Crente Docente, que Deus abençoe a todos os professores, pastor Marcelo Coimbra, que é uma referência também, o pai dele, pastor Isaías Coimbra, Deus abençoe, são gente do pentecostalismo clássico, né, que a gente conhece. Deus abençoe a vida de vocês, de todos os professores docentes, do Crente Docente, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Valeu, Jailton. Contigo aí, Leandro. Fica aí, ô Jailton, vai embora não, fica aí. Então, gratidão total pela vida do meu... Psiquiatria de Deus. Obrigado pelo presente que vocês me mandaram, tá? Obrigado, tá aqui, ó. Eu indico esse livro para todos. Podem ler. Fala de forma formidável aí sobre o Salmo 23. O Jailton, ele é demais, cara. Olha os acervos do Jailton. O Jailton é terrível. Ainda bem que eu tenho acesso a essa casa, entendeu? Ó. Aí, do alfinete ao foguete. Cara, eu tenho que agradecer muito a esses dois amigos aí. Jailton, muito obrigado por me indicar ao Edivanei. Eu sou grato a Deus pela sua vida, meu amigo. Obrigado. Você sempre foi porta de Deus para a minha vida. Desde o momento que nós nos conhecemos, isso foi notório. Jailton é um camarada super inteligente. E ele não tem problema nenhum de sentar para escutar quem talvez esteja num nível inferior, ao seu conhecimento. Então, assim, isso é admirável, é o que o Edivanei estava falando aí agora a respeito até mesmo do Crente Docente. Que a gente para escutar, e às vezes até mesmo alguém que está começando agora pela oportunidade que é dada. Isso é interessante. E há muitos anos atrás eu vi no seminário, quem não se assenta para aprender nunca poderá se levantar para falar. E eu sempre faço isso, independente do curso, que talvez eu já tenha passado por ele. Eu sempre que tenho oportunidade, é gratuito, ou eu tenho condições de pagar, a gente se insere, porque conhecimento, como a gente tem ouvido ultimamente, não ocupa espaço, gente. Não ocupa espaço. Sempre que a gente puder adquirir conhecimento, sempre será bom. E agora eu tenho a oportunidade de... O pouco conhecimento que a gente vai adquirindo, uma porta de Deus. Sem dúvida nenhuma eu falo isso. É uma porta de Deus para que a gente possa pegar o nosso domingo pela manhã com os nossos alunos, colocar mais conhecimento, falar com maior propriedade, maior tranquilidade. Porque nesse canal tem pessoas sérias que trazem conhecimentos da parte de Deus, da parte teológica, para os nossos ouvidos. Então, assim, você que está ouvindo aí agora, curta lá a nossa página do Crente Docente. Você vai sair edificado. E como o nosso pastor Silas tem falado, não é qualquer abobrinha não, meu amigo. Tem coisa muito boa aqui. E eu louvo a Deus porque todas as vezes que eu vou ministrar, é mais um canal, é mais uma porta que eu tenho. O Crente Docente é mais uma porta que Deus abriu diante de nós para que eu possa ali, garimpar, pegar os tesouros
já garimpados, na verdade, e inserir na minha lição. Então eu posso escolher qual citação eu vou fazer na minha próxima lição, no próximo trimestre. Eu vou fazer a citação que eu peguei no Crente Docente. Gente, esse ano aí de 2021, quem falar que não conseguiu dar uma lição porque não tinha subsídio, é mentira. Porque tem muito subsídio bom. E esse é um canal, essa é mais uma porta. Que Deus continue te abençoando, Edvanei. Que essa inspiração que você teve, que Deus te dê. Deus já te deu uma inspiração, agora que Deus te dê saúde, que Deus te dê força, porque você está imbuído de muitos projetos. É a fábrica EBD, é EBD sede. E isso precisa ter saúde, você precisa ter força. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê força e que Deus te dê pessoas para continuar esse projeto. Tá bom? E eu sou grato a Deus pela tua vida. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu aproveito aqui para externar, né, a minha alegria nisso tudo, nas palavras de vocês. A minha oração diante de Deus tem sido a seguinte: para que Ele ilumine a minha mente, para que eu possa enxergar as searas que as pessoas geralmente não enxergam. E como existem muitas searas que as pessoas não enxergam, o que eu peço a Deus, na verdade, é para que eu, enxergando essas searas, eu possa, de alguma forma, pôr a mão nelas, mas principalmente chamar pessoas para estarem comigo para poder a gente trabalhar nessas searas. Porque grande ela é. Isso a gente tem certeza absoluta. Então, se eu simplesmente for alguém que encontre searas perdidas que precisam receber a mão de obra, eu já vou ficar feliz, porque quando eu encontro essas searas, eu chamo gente para partilhar. Então, Leandro é alguém que é uma indicação do Jailton, que o Jailton já entende que existe uma seara, e aí é alguém que a gente pode partilhar. Então, graças a Deus, né, hoje muitas pessoas vão indicando uma a outra e me procuram, e eu peço a Deus. Então, se as pessoas estão me procurando para trabalhar no ensino bíblico, é porque Deus está me dando a oportunidade de enxergar esses terrenos. E aí as sementes, Deus dá a semente a quem semeia. Então, quem está a fim de semear nessa área, certamente Deus vai abrir portas para a gente trabalhar no reino. E isso tem sido muito gratificante. Tá, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Tá? Vocês estão liberados aí. O Gelson falou aí, não é abobrinha, tem café no bule e na xícara do Jailton. Na minha era água, preciso dormir para poder amanhã, né? Senão você fica acordado aí com café essa hora. Então, tô cuidando, o Leandro falou, tô cuidando da saúde, né? É isso aí, para a gente ter um ministério aí com bastante longevidade e vitalidade, a gente tem que cuidar da saúde. Então, cuidando muito da saúde, graças a Deus. Então, depois de 6, eu não estou tomando café mais, que é para poder eu ter um sono reparador e para poder amanhecer com disposição para tudo isso aí. Tá bom, meus irmãos? Vocês estão liberados. Né? Depois das 6 não pode. Vocês estão liberados aí. Eu vou mandar um alô pro pessoal, se vocês quiserem ficar aí. Se vocês quiserem também mandar algum abraço aí pro pessoal que vocês conhecem, que estiveram aí, façam isso também. Né? Que aí vocês conhecem as pessoas aí. Não sei se vocês têm alguém para mandar um abraço. Vou mandar um abraço, estou vendo o mancebo aí. O Robert Pereira. Rapaz, o Jailton é o filho da Alessandra David. Eu, sábado agora, pregando em Marcílio Dias, eu falei que ele era o meu pajem, né? E aí ele ficou assustado, me olhando, eu falei, ele tem acesso à minha biblioteca, ele pode consultar o que é o pajem. Aí a galera da juventude também ficou olhando. E aí, ele veio para casa comigo, né? Tava aqui. E aí, daqui a pouco ele, fala para mim o que é o pajem. Fala para mim, pelo amor de Deus. E aí eu falei, seguinte, a biblioteca tá lá, livre para você pesquisar. Vai lá pesquisar, meu irmão. E é isso, a gente tá aqui também para isso. Então, um abraço, Robert, ele tá aí na live aí. Então, fora os outros amigos que aqui estão, mas é uma brincadeira com o Robert, que ele é isso que a gente precisa também aguçar no povo, buscar. Isso é uma prática do Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, Jailton vai lembrar. Todas as vezes o pastor Antônio Gilberto falava isso. Ao longo do seminário dele, ele falava, dava uma pitadinha a respeito de um assunto, exemplo, por que a Bíblia fala a respeito de Cristo Jesus e Jesus Cristo? Eu não tenho tempo para discorrer esse assunto, então os irmãos que tiverem oportunidade, pesquisem,
né, aquela voz mansa dele, ele sempre falava isso. E agora a gente pega pelo menos esse entendimento do pastor Antônio Gilberto. De vez em quando a gente larga uma intriga e fala assim, ó, pesquisa. Quando você tiver tempo lá, vai lá pesquisar. Então, um abraço aí a todos os nossos amigos aí de Cordovil, né, da onde é a nossa origem aí. Um abraço para os nossos amigos aí. Maravilha. E aí, Jair, tu vai mandar um alô para alguém aí? Vamos lá, eu quero mandar um alô, claro. Bom, eu quero mandar um alô para Cláudia Mota, Claudinha, nós te amamos de todo o coração. Para Alessandra Alves, esposa do Leandro, Deus abençoe a Alessandra, sempre um suporte psicológico aqui para gente. Um abraço para o Davi Vasconcelos, nosso amigo, um dos diretores lá de Cordovil, Deus abençoe. O pastor mestre André. Gente, no Brasil não tem ninguém igual ao André Luiz. Deus abençoe André Luiza, Deus abençoe sua vida. Quem mais está aí? O Iago Salles, a Priscila. Deus abençoe. Gente, só gente da pesada, só gente da pesada. Deus abençoe, é isso. Obrigado, Edvanei, você é uma bênção na vida da gente, tá? Maravilha, gente. Obrigadão aí. Pô, pastor Marcelo, né? O pastor Marcelo é o Jailton bem falou, né? O pastor Marcelo é uma referência por uma questão de história, né? Então a gente sempre fica muito atento. A maneira com que o pastor Marcelo me trata assim é muito, muito cativante, né? Então eu louvo a Deus pelo respeito com que ele me trata, pela consideração, mas sempre entendendo, né, que existem pessoas que constroem uma história e que a gente está sempre observando aí para poder a gente seguir bons passos e virar, de alguma forma, né, parceiros. Né? Deus tem me dado essa oportunidade de ser parceiro de pessoas de gerações diferentes e com histórias construídas, entendeu? Então isso é, assim, fantástico. Então, se eu puder ser uma ponte entre essas gerações, eu vou ficar muito satisfeito. Então, estou tentando agregar gente mais nova do que eu, estou buscando na fonte desses caras aí que tem uma história construída, pessoas com famílias embasadas, né, por essa questão do ensino bíblico, nas nossas denominações pentecostais. Então, isso é maravilhoso. Sou grato a Deus pela vida de todos vocês aí. O pastor Marcelo, infelizmente, não pôde entrar, porque ele estava em deslocamento, mas breve aí ele vai estar conosco em outras lives, com certeza, e também no CDcast. CDcast toda quarta e toda sexta, 18 horas. Quarta-feira, 18 horas, CDcast da revista Lições Bíblicas da CPAD, e 18 horas, sexta-feira, Lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel. Quinta-feira que vem, 22 horas, live do Abrindo a Revista da editora Central Gospel. Tem alguns detalhes que vai ser importante também o povo saber. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Obrigado por todos que estiveram aí conosco e até a próxima quinta-feira na live. Mas siga aí nossas redes para você ficar por dentro da programação. Valeu, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu.